Veja só, Paulo afirmou que viu Cristo. E agora ele mostra qual foi o impacto disso na vida dele. O que aconteceu com Paulo após encontrar Cristo? Ele demonstra qual foi a transformação efetuada pelo Redentor. Verso 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo está olhando para o seu estado antes de Cristo, da sua insensatez, da sua loucura. Ele agora olha para a sua nova condição, diz: de fato eu sou um apóstolo, mas eu nem mereço ser apóstolo. Eu fui um homem terrível, eu persegui a igreja. E quando você lê Atos, você percebe exatamente isso. Quando Paulo se converteu e Deus disse a Ananias: vai lá na rua direita, que tem um homem lá chamado Saulo, e você vai falar com ele. Ananias falou: Senhor, não dá não, esse homem mata crente. Como é que eu vou lá na casa desse homem? Pode ir lá, porque é para mim um instrumento bendito. E eu vou ensinar a Paulo o quão importante é sofrer pelo evangelho. Mas aqui ele está olhando para ele antes de Cristo, indigno, alguém blasfemo. Jesus veio, irmãos, para salvar pecadores. Como eu disse, não foi para salvar pessoas boazinhas e de boa índole. Não são pessoas boas e perfeitas o alvo da redenção. Os fariseus que se viam assim, ouviram de Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. É preciso que o homem entenda o seu estado, porque se Jesus morreu, foi por causa de pecados que são meus. Eu sou indigno e o meu pecado foi lançado sobre o meu Redentor. Preciso compreender de fato a situação real. Mas tem gente que vem para a igreja e que está na igreja, que veio de outra religião, mas que não entendeu o evangelho, e eles acham que eles apenas trocaram de grupo religioso. Eu já vi gente dizendo assim: não, eu sempre fui temente a Deus, estava num lugar que não tem nada a ver com Deus, mas porque tinha um certo sentimento religioso ou uma busca pelo transcendental, achava que já era temente a Deus, mas que agora está numa igreja melhor. Não é isso que aconteceu. Se houve salvação, precisa ter havido entendimento do quão pecador essa pessoa era. É o fato de não haver pessoas boas que evidencia a graça de Deus. Deus não salvou você pelo que você era. Se fosse contar pelo que você era, você estava no inferno, junto comigo. Deus salvou você apesar do que você era, apesar de ser você pecador. E Paulo deixa isso no verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Veja, eu sou apóstolo, mas não sou digno de ser chamado apóstolo. Pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. E aqui então a mudança do apóstolo está muito categórica, de perseguidor da igreja ao apóstolo que mais trabalhou. E Paulo aqui não usa de falsa modéstia. Ele de fato tem ciência de que o seu trabalho excedeu em muito o trabalho dos outros apóstolos. Talvez alguns olhassem e falassem: que arrogante esse Paulo, eu trabalhei mais do que todos. Trabalhei, mas não eu, a graça de Deus em mim. Paulo é um instrumento. Paulo, que era alguém condenado, inimigo de Deus, agora é o maior proclamador do evangelho. E o seu trabalho como apóstolo demonstrava que a obra de Cristo morrendo e ressuscitando, crida agora por ele, mudou, transformou a sua vida.